pode parar. Você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Estrutura é a fé, coração valente, você não pode parar. Existe uma canção que eu acho muito linda, é a trilha sonora dos meus sonhos. Eu sempre quis cantar essa canção com a pessoa que gravou ela. Não é tarde para sonhar. Fernanda Brum, venha para cá, por favor. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde Pra sonhar. minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. Só olhar no olhar Uma criança, da um sorriso de uma mãe que deu uma luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Alô, som. Ouvirei dos cegos que Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que ocupem seus lugares para a gente estar dando início ao nosso maravilhoso culto aqui na casa do Senhor.
Vou estar convidando o pastor para estar fazendo a oração. Amém. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Como é maravilhoso estarmos neste lugar, mais uma noite na presença do nosso Deus. E você tem a oportunidade de o adorá-lo em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar e nós se reunimos com um só propósito, que é de louvar o seu nome. Então que a partir desse momento que nós possamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, todo voltado para o Senhor, em adoração, em obediência, em reverência e também em adoração para a glória do nome dele, amém? Então tenho certeza que Deus ele falará ao teu coração, mas também tenho certeza que você também entregará o seu melhor para ele, o melhor da tua adoração, porque o propósito e o intuito de estarmos aqui nesta noite é isso. Nós se reunimos neste lugar com o propósito de adorar o Senhor, de exaltar o nome dele, e ele está desejoso de ouvir a tua voz. Então nesta noite que você possa entregar o teu melhor com excelência para o Senhor, e que possa subir como um cheiro suave às narinas de Deus. Aleluia. Vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor, vamos estar clamando a ele para que o Espírito Santo dele se faça presente, que ministre aos nossos corações através da palavra, através de cada oportunidade aqui, que tudo que seja feito para a honra e glória do nome dele. Oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, por esta noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Deus, obrigado, Senhor, por todo este dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, desde a manhã que estamos aqui na tua presença, aprendendo da tua palavra, crescendo, Deus, no conhecimento, na graça, Senhor, de ti. Que nós, Deus, desejemos a cada dia estar na tua presença, que nós possamos ter sede e fome, Pai, de te buscar, de estar na tua presença, de estar te louvando em espírito e em verdade, Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por cada vida que já chegou aqui neste lugar para te adorar. Ó Senhor, que o Senhor já vá preparando os corações, que nossos corações, Senhor, já estejam rendidos diante do teu altar, Senhor. Ó Deus, hoje uma noite de Santa Ceia, aonde paramos e relembramos o teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. E nós só estamos aqui nesta noite, Deus, por causa do teu sacrifício, por teu grande amor, Senhor, que o Senhor se entregou ali naquela cruz por cada um de nós. Ó Senhor, nós só temos a te agradecer pelo teu grande amor. Nós só temos a te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Jesus. Ó Deus, purifica as nossas vidas, perdoa nossos pecados, santifica-nos, Senhor, na tua palavra, nesta noite aqui neste lugar. Ó Senhor, visita aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. O Senhor sabe, Deus, a cada coração, aqueles que talvez por algum problema, Senhor, estejam esmorecendo, estejam esfriando na fé. Ó Deus, mas que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo, Senhor, a esses corações, a essas vidas que precisam, Senhor, de um sopro, que precisa, Senhor, de ajuda, que precisa, Senhor, de força da tua parte. Ó Deus, que o Senhor possa levantá-los e possam trazer de volta, Senhor, para cá, para estar aqui, Senhor, para nós estarmos juntos em comunhão, te adorando, te exaltando, engrandecendo o teu nome. Ó Deus, toma a frente deste culto, Senhor, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, sem sentir o teu Espírito Santo, sem sentir, Senhor, o Senhor falar aos nossos corações. Ó Deus, que o nosso louvor possa subir como cheiro suave às tuas narinas. Ó Deus, que todo este culto aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Fica conosco nesta noite, fala conosco, toma a frente de tudo. É isso, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu vou estar fazendo a leitura da palavra e peço para os irmãos que abram suas Bíblias em Josué 24, versículo 15. Decisões. Que decisões tem tomado você na casa do Senhor quando recebeu a Cristo e disse que seria entregue na mão do Senhor?
Que decisão foi essa que você tomou naquele momento? Quando ali naquelas águas você se batizou e entregou por inteiro ao nosso grandioso Deus. Foi a decisão de coração, com amor, com paz? Ou foi uma decisão por influência? Uma decisão vaga? Porque eu creio e acredito, muitos vão por talvez até influência de outros que estão verdadeiramente entrando e entregando a sua alma a Cristo naqueles momentos. Porque muitos estão desde o começo na casa do Senhor e ainda verdadeiramente não esqueceram o mundo. Porque eu creio e acredito que quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor, você esquece as coisas do mundo e vive só para Deus. E não venha dizer que você não pode tomar decisões próprias de você mesmo saindo da sua pessoa. Vamos ver aqui na palavra. Josué 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão que tomou Josué, quando verdadeiramente ele teve no coração o desejo de servir fielmente, obedecendo e crendo na palavra do Senhor. Ele decidiu se entregar a Deus e servir fielmente. E você? Realmente, você se entregou fielmente e decidiu, porque não sou eu, nem é o pastor, nem é Deus que decide por você, senão você mesmo. Porque decisão nós temos que ter em nossos corações, e o desejo de se entregar ao nosso Deus totalmente. Quando você recebe, se entrega a Deus e se batiza naquelas águas, você tem que deixar tudo e ser moldado ali e começar a ser um vaso novo. E porque na casa do Senhor você está aqui na palavra, ouvindo a palavra de Deus, diz que está crendo na palavra de Deus e ainda está no mundo. Decisões. Eu tenho, você tem. Mas precisa ter decisão firme em relação ao nosso Deus. Você tem que ter a certeza, porque quando você não tem uma decisão certa, os erros acontecem. E você fica me dizendo, mas Senhor, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, Senhor, e não consigo deixar um vício, Senhor. Senhor, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, Senhor, todos os dias, já faz tempo, Senhor, porque você não teve a decisão correta, certa. Talvez você tenha ido na decisão de outro que realmente se entregou ao Senhor. A palavra nos diz que Josué, ele decidiu servir, ele e a sua casa, ao Senhor. Mas nós temos que ter plena certeza
de quando a gente diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa decisão que Josué teve serve para todos nós. Você decidiu? Você teve no coração o desejo e a firmeza no momento que você aceitou a Cristo? Você decidiu aceitar Jesus verdadeiramente? E por que ainda vive tropeçando sempre na casa do Senhor? Você fez um juramento da Bíblia que serviria ao Senhor assim como Josué e toda a sua família? Então eu creio que nós temos que aprender e a crer e acreditar que quando a gente toma uma decisão em relação ao Senhor, a gente tem sim que lutar pela nossa carne e dizer: eu servirei ao Senhor com amor, com lealdade fiel e com muita fé no Senhor, porque é Ele que está comigo. Nossa vida, muitas de nossas vidas acontecem coisas porque a gente procura, porque não é Deus que manda você pecar. Às vezes você está na casa do Senhor, está sabendo que vai pecar, mas você vai pecar, porque você não dá um momento para o Senhor, não se ajoelha e diz: Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça e do meu coração, Senhor, me ajuda. Você vai em frente, porque você não, realmente, você não se entregou ao Senhor, não teve a decisão correta e certa. E eu creio que quando você toma a decisão certa, não existe tribulações na sua vida que você, com Deus na frente, não vença. Então, meus irmãos, vamos perguntar para nós mesmos: eu tomei a decisão certa na casa do Senhor? E por que é que eu estou errando? E por que o que é que está acontecendo? Eu estou na casa do Senhor, estou servindo ao Senhor, eu estou... E por que estou errando, Senhor? Talvez você não tenha tomado a decisão certa. Decisão é uma atitude que todo ser humano tem. E decisão, quem toma ela somos nós mesmos. Assim como foi falado, não é Deus, não é o pastor, não é ninguém. Você tem que tomar a decisão certa e correta. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos oriente mais, cada vez mais, para a gente seguir sempre firme e forte, acreditando que quando tomamos uma decisão, não podemos voltar atrás. Amém? Eu vou estar orando pela palavra e decisão. Esse foi a palavra e aquilo que Josué fez quando ele teve atitude de servir ele e a sua casa ao Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui à frente, Senhor. Senhor, me ajuda cada vez mais, Senhor, a tomar as decisões certas, Senhor, na minha vida, Senhor. E que cada um dos meus irmãos também, Senhor, tenha, Senhor, a certeza no coração, meu Pai, que tomou a decisão, Pai. Que não foi, Senhor, por influência de outro que estava, talvez, Senhor, no caminho certo, e ele disse: eu vou também, Senhor. Mas que tomou a decisão pelo coração, com a vontade de verdadeiramente te servir, Senhor. Só a ti, mas nenhum Deus, Senhor. Senhor, vai nos abençoando, Senhor, cada um que aqui se encontra, que se dispuser de sair dos seus lares, Senhor, para estar aqui, Senhor, te louvando, engrandecendo o teu santo nome, Senhor, porque só tu, Senhor, és merecedor de toda honra e toda glória. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor, e nos ajuda, Senhor, cada vez mais, Senhor, tomar a decisão certa, Senhor, em nossas vidas, para que nós tenhamos, Senhor, a plena, Senhor, a plena glória de um dia estar contigo, Senhor,
junto a Ti, Senhor, Te servindo lá em cima, Senhor. E vamos, Senhor, sempre com aquela esperança, Senhor, de que decisões são tomadas por cada um que queira verdadeiramente seguir a Ti, Senhor. Que essa atitude seja, Senhor, aquilo que nós talvez precisamos ainda tomar na Tua casa, Senhor. Decisões. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu vou estar convidando agora o grupo para estar louvando ao Senhor. O Ministério dos Homens. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó
Eu agradeço a oportunidade. Eu vou estar agora passando para o momento de oração e eu convido o diácono Carlos para estar recolhendo o dízimo e as ofertas e Ezequiel Filho para estar louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas o que vale é estar na casa do Senhor. É errando que a gente acerta. E na casa do Senhor é assim. O que importa para Deus é estar na casa do Senhor, louvando. Amém? Convida a igreja a se colocar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração,
Então vem, Senhor. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para agradecer o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar. Amém, irmãos? Vamos nos alegrar na presença de Deus. Que o Senhor está neste lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo e eterno Deus, a tua presença nos colocamos, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento especial do culto, Pai. Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Continua falando conosco nesta noite, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós consagramos a ti neste momento, Deus, nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos saudar nossos visitantes, Verônica. A irmã Helena pede oração da igreja pela viagem de amanhã. Que nós entremos em oração pela viagem dela, que tudo seja conforme nosso Deus faz em nossas vidas, né, irmã? Ô, glória. Eu agora vou estar convidando o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor mais uma vez na casa do Senhor, que isso é maravilhoso. Oh, glória. Eu dou tanta glória a Deus por tudo. Deus é merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. O Ministério de Louvor, Sal da Igreja, honra a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Peço que os irmãos abrem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro e os seus pecados, para que nós mortos, para que os pecados vivemos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Sabemos que hoje é o momento de Santa Ceia
Esse louvor que a gente vai louvar agora é Alto Preço. Sabemos que Deus, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele pagou aquele preço naquela cruz, naquele calvário, por minha vida e por sua vida. Então que nesta noite você declare que você ame ao Senhor, porque foi aquele momento que Deus, Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Foi aquele momento que Ele foi humilhado, que Ele foi pisado. Então nesta noite, que você possa entregar o seu coração ao Senhor, que você possa ser usado na presença de Deus, que você possa dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, porque foi Ele que morreu naquela cruz por você. Amém? Glória a Deus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluias. Aleluia, Senhor, porque Tu morreste naquela cruz para nos salvar, ó Deus. Aleluias, nós não merecemos, Senhor. Aleluias, tanto amor, porque nós somos falhos, nós somos fracos, mas a Tua misericórdia é grande, Teu amor é grande sobre nossas vidas. Aleluias, e queremos, Senhor Jesus, Te louvar e engrandecer o Teu nome. Aleluias. E dizer nessa noite, digno é o Cordeiro, aleluia, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou e hoje está vivo entre nós. Aleluias. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos louvar essa canção que diz: digno é o Cordeiro. Aleluia, te damos glória.
Te damos honra. Aleluias. Louve ao Senhor. Abra sua boca para louvar ao Senhor e engrandecer o nome daquele que é todo merecedor. Aleluias. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Louve ao Senhor, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, 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 santo Ele é. Tu és santo, Deus. Tu és digno. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia. Ele prometeu e ele vai cumprir. Com a criação Aleluia. eu canto. Nós aguardamos, Senhor. Louvores ao Rei dos Reis. Aleluia. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos nesta noite, Jesus. Oh Deus, elevamos as nossas vozes diante do teu altar, Senhor. Aleluia, porque tu és digno, Senhor. Aleluia. Está vestido Aleluia. do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Você espera o Senhor. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de
te adorarei. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ainda nós estaremos adorando ao Senhor com mais um louvor. E este louvor, ele fala do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Não existe falhas, pecados que o sangue de Jesus não possa purificar, que não possa perdoar, que não possa te renovar, te levantar. A Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. E eu não sei nesta noite o que te impede de entrar na presença do Senhor. Eu não sei nesta noite o que te impede de você abrir a sua boca e louvar a Ele. Mas Ele te convida nesta noite para entrar nos Santos dos Santos. Porque um dia Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. E o seu sangue foi derramado ali naquela cruz. Aleluia. E isso teve um alto preço, irmão. Aleluia. E o que nós temos feito? Será que nós temos consagrado a nossa vida diante do altar do Senhor? O sangue dele foi derramado. Aleluia. E você nesta noite pode adorar a Ele. Aleluia. Fala de tua justiça,
adorar o Senhor. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga nessa noite: eu sou livre. Eu sou livre. Cante ao Senhor: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do teu sangue, Jesus. Algo mais que a neve. Aleluia. Deus pode fazer isso com a tua vida. Ele pode te tornar as tuas vestes mais alvas que a neve. Aleluia, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Mais alvo que a neve serei. Você pode repetir A de igreja novo. cantando. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade. Sonho. Eu quero agradecer ao meu Pai Celeste que está no céu pela rica oportunidade que me foi dada hoje para estar dirigindo o culto, e vou estar passando agora para o pastor que vai pregar a palavra, e logo após teremos a Santa Ceia na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. E nesta noite, culto de Santa Ceia, nós podemos relembrar o sacrifício de Jesus, quando nós ainda não merecíamos, quando pecadores sujos, distantes, ausentes da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, morrendo numa cruz, sendo nós ainda pecadores. E se hoje estamos aqui é pela sua graça, pelo seu amor, que o apóstolo João, não conseguindo descrever o tamanho, a grandeza deste amor, ele disse que foi de uma tal maneira. De uma tal maneira que ele se entregou, ou entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Estaremos lendo a partir do versículo 27. Mateus 27, versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Amém, meus irmãos? E logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório,
reuniram em torno dele toda a corte, e despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, eu te louvo, Jesus, e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, ministra ela, Senhor, em nossos corações. Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Pai, neste lugar. Ó Deus, que o Senhor continue falando, Senhor, assim como o Senhor já tem falado aqui nesta noite. Que nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, ao teu Espírito Santo, Deus. Que a tua palavra purifique as nossas vidas, santifique, renove, liberte. Ó Deus, tire tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Aleluia, e que nossas vidas sejam santificadas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Continua falando conosco, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, vai falar justamente dos momentos que Jesus estava passando para chegar até a cruz. O Senhor Jesus estava neste momento sendo entregue aos soldados. Os irmãos sabem, conhecem a história que Jesus, ele foi traído ali também por Judas Iscariotes, por algumas moedas de prata. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele sofreu todo tipo de escárnio, nem de tudo que um homem aqui nesta terra, talvez, humanamente falando, não conseguiria passar. Porque Jesus, ele foi desprezado mais do que todos os homens. Ele foi rejeitado mais do que todos os homens. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53 e o versículo 3, que ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens. E a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, meus irmãos, ele não só sofreu traições, ele não só sofreu, né, o mártir ali da cruz, o problema ali, né, de passar pela cruz, que era um momento muito difícil para qualquer um que pudesse passar pela cruz. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele também foi escandalizado, ele foi desprezado, ele foi caluniado, né, e tantas outras coisas mais quando ele ia de caminho para a cruz. E aqui nesta passagem, no capítulo 27, o versículo 27, a Bíblia vai dizer que logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a corte. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam ali naquele lugar, chamado pretório. E ali era conhecido também como lugar onde o governador, na época ali ficava. Um dos governadores ali era Pilatos, em que ele foi um dos que também estava ali julgando a causa do Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, como a palavra do Senhor nos diz, né, que não só estavam os soldados, como estavam os governadores, como estava ali, né, pessoas, né, que tinham autoridade ali naquela época. Em torno dele estava toda a corte.
Eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus, porque Jesus, ele foi conhecido ali como o rei dos judeus. E por causa disso, né, eles começaram a desprezar Jesus. Quando eles prenderam Jesus, os soldados prenderam Jesus e levaram diante toda aquela corte, e eles, homens que estavam ali vestidos de autoridade, e a palavra do Senhor nos diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Toda autoridade ela é chamada por Deus. E aí a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Jesus estava diante daquelas autoridades. E a Bíblia nos diz que ele se despiu de si mesmo, ele deixou o seu trono de glória e veio até aqui a esta terra. Ele se esvaziou de si mesmo. E ele morreu, né, e se entregou numa morte de cruz. E ele, diante daqueles homens ali, diante daquelas autoridades que estavam todas reunidas, com os olhares voltados para Jesus, a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a brincar com Cristo, começaram a desdenhar de Jesus, porque ele era conhecido como rei dos judeus. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 28 que, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. A primeira coisa que fizeram quando levaram Jesus diante daquelas autoridades, os soldados que estavam ali, né, soldados romanos, soldados que também estavam sobre a autoridade ali, a Bíblia diz que eles pegaram Jesus, aleluia, e despiram das suas vestes, aleluia. E quando eu começo, meus irmãos, meditar nesta palavra, né, eu fico pensando, aleluia, Jesus ali diante daquelas pessoas se despindo, né, as pessoas tirando aquela roupa de Jesus, aquilo, né, que ele tinha da forma que era daquela época, aleluia, e agora, meus irmãos, ele estava ali diante de toda aquela plateia, né, despido, como exposto à vergonha, diante daquelas pessoas, diante daquelas autoridades, aleluia. Mas eu acho interessante, irmãos, que enquanto Jesus estava sendo despido por aquelas pessoas, ele também estava nos revestindo. Enquanto ele estava despindo, aleluia, enquanto as pessoas o despiam, aleluia, o diabo achando que estava justamente afrontando Jesus, o diabo achando que estava escarnecendo, mas ele não entendia que Jesus também estava nos revestindo com aquela atitude. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 4, a palavra vai nos dizer: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, e ele fala deste corpo, gememos, aleluia, carregados, não porque queremos ser despidos. Ele vai dizer: não porque nós queremos sair deste corpo, não porque nós queremos tirar as vestes deste corpo, mas ele vai dizer, aleluia, mais para ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Foi justamente isso que Jesus estava fazendo. Aleluia, foi justamente isso que estava acontecendo com nós, enquanto Jesus estava sendo exposto ali, enquanto Jesus estava indo para a cruz, estava passando aquela vergonha diante, né, de todas aquelas pessoas. A palavra do Senhor nos diz que eles despiram Jesus. Foi a primeira coisa que fizeram, querendo envergonhar, querendo expor, aleluia, do Cristo, o Senhor. Aleluia. Mas ele fez isso, ele passou por isso, porque Jesus, ele como Deus, ele como onisciente, ele sabia que ia passar por tudo isso. Ele saberia, aleluia, que tudo aquilo ia acontecer, ele já estava preparado para tudo aquilo, meus irmãos. Aleluia, mas ele estava pensando em mim e em você. Enquanto eles estarão me despindo, eu estarei revestindo os meus filhos. Eu estarei revestindo os meus. Aleluia, eu estarei dando uma roupa nova, aleluia, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Ele nos torna as nossas vestes alvo mais que a neve. A Bíblia diz que, aleluia, Ele torna os nossos pecados, porque nós estávamos sujos, as nossas vestes estavam sujas, por causa do pecado, por causa da mancha do pecado, né? Os irmãos lembram que quando o sumo sacerdote adentrava dentro do tabernáculo, ele precisava passar por alguns setores ali,
E alguns setores que ele passava era justamente, aleluia, para purificação, para limpeza, porque o pecado trazia mancha, trazia sujeira, trazia inimizade contra nós. Mas enquanto Jesus estava se despindo, enquanto eles estavam despindo Jesus, ele estava nos revestindo, ele estava nos purificando, ele estava nos lavando, ele estava tirando a mancha do pecado das nossas vidas. Aleluia. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 4, na sua segunda carta, ele estava dizendo isso, que nós estamos sendo revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós estávamos mortos por causa do pecado, irmãos. Mas Jesus, ele veio e nos revestiu de vida. Ele veio e trouxe vida, e vida com abundância, porque nós estávamos destinados para o inferno. Oh, aleluia! E o Senhor agora, ele olha para nós com um olhar de amor e traz vida. Mas aquilo, meus irmãos, que eles estavam fazendo era justamente para desdenhar do Cristo. Era justamente porque Jesus era conhecido como rei, e agora eles estavam blasfemando, agora eles estavam justamente querendo humilhar, né, o Senhor diante de toda aquela plateia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 28, e despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. A gente sabe, irmãos, que os reis, né, no tempo passado e até os dias presentes, eles vestiam, né, aquelas vestes, né, diante, né, da sua plateia. E a palavra do Senhor nos diz que eles tinham um manto, né? E esse manto muitas vezes era um manto vermelho que eles colocavam, por isso que a Bíblia diz aqui um manto escarlate, né? Porque ele trazia justamente o sinal de realeza, de reinado, de autoridade. E a palavra do Senhor nos diz que os soldados agora, desdenhando de Jesus, eles pegaram um manto escarlate, um manto sujo, um manto velho, e colocaram no Cristo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele era rei, que ele era Senhor, né? Mas ele não veio para reinar aqui nesta terra, porque ele disse que o meu reinado não é daqui. Eles perguntaram ao Senhor Jesus, aleluia, se ele era rei, e ele disse, o meu reinado não é daqui. Se o meu rei não fosse daqui, eu clamaria ao meu Pai, assim como ele falou para Pedro, e disse, aleluia, que ele traria milícias de anjos, aleluia, para destruir todos aqueles soldados que estavam expondo Jesus ali àquela situação. Se ele quisesse, meus irmãos, ele destruiria, aleluia, com uma só palavra, porque Deus, ele como rei, como Senhor, ele tem poder. A gente viu Jesus, a gente, né, diante de que nós lemos, que aprendemos, que ouvimos aqui através da palavra do Senhor, nós podemos ver Jesus fazendo grandes coisas. A gente viu Jesus, aleluia, ressuscitando Lázaro. A gente viu Jesus com grande poder, curando enfermos. A gente viu Jesus com grande poder, aleluia, libertando pessoas endemoniadas, como aquele endemoniado gadareno que tinha uma legião, que era como 1000 soldados do exército romano, né? Diz assim os historiadores. E a palavra do Senhor nos diz que ele, aleluia, colocou todos debaixo de um despenhadeiro, porque ele tinha poder para isso. Aleluia, ele tem poder. Mas ele estava ali sendo exposto diante daquela humilhação, e agora eles colocam justamente este manto, vestiram um manto escarlate para zombarem como ele era um rei, porque ele era rei, porque ele era Senhor, e agora eles fizeram isso, justamente para zombar, e colocaram, diz a palavra do Senhor, lá no versículo 28, e despondo das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que ele verdadeiramente era rei. Enquanto muitos estavam expondo o nosso Cristo, e quando muitos, os soldados, o governador, todas as autoridades que estavam ali reunidas, estavam justamente expondo Cristo, o nosso Senhor, aleluia, mais os profetas do passado, porque eles não reconheceram Jesus como rei, como Senhor, mas os profetas já haviam, aleluia, falado do Cristo que viria, do Messias que viria, justamente, aleluia, para isso.
Aleluias. Isaías escrevendo lá no capítulo 9, o versículo 6, ele diz, aleluias, profetizando sobre a vinda do Messias, e ele começa a falar porque um menino nos nasceu, aleluias, e um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Enquanto muitos ali estavam zombando de Cristo, enquanto muitos não estavam reconhecendo o senhorio de quem era, aleluia, aquele que estava ali diante daquela multidão, que eles estavam zombando, estavam brincando, aleluia, mas o profeta Isaías já estava dizendo, porque vai nascer um, aleluia, aleluia, que ele será chamado Maravilhoso, oh, aleluia. Enquanto muitos não reconheciam o senhorio de Cristo, você nesta noite pode reconhecer o Senhor da tua vida. Você nesta noite, aleluia, mesmo quando muitos olhavam para ele, zombavam, brincavam, aleluia, dele como rei, aleluia, mas aí existia profetas do passado que diziam, aleluia, ele será chamado Maravilhoso. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que ele será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros, enquanto, aleluia, Pilatos, o governador, se achando que tinha toda a autoridade ali, estava achando que ele tinha todo o poder. A Bíblia diz que o governo estava sobre os seus ombros. Isaías disse isso. Todo o poder estava sobre ele. Aleluia. Se Jesus quisesse, aleluia, acabar com toda aquela situação, ele faria. Ele fazia porque, aleluia, ele tinha poder para isso. Ele era maravilhoso, ele era Deus forte, Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Aleluia. Porque enquanto o inimigo, ele fazia guerra, Jesus trazia paz. Aleluia. Enquanto o diabo, ele achava que estava influenciando todos que estavam ali, estava dominando toda aquela situação, Jesus, ele estava trazendo paz para mim e para você, porque ele verdadeiramente é o príncipe da paz, porque verdadeiramente ele é Senhor das nossas vidas, aleluia. E enquanto eles despiram, colocaram essas vestes, e agora, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele, tecendo, versículo 29, uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Aleluia. Porque, meus irmãos, todas as vezes que o rei, ele ia ser coroado, todas as vezes que o rei estava numa cerimônia como essa, eles se vestiam a caráter, eles colocavam as vestes, um manto, né, real, justamente para logo após ser coroado. E agora eles estavam brincando com Cristo, eles estavam justamente com essa intenção de colocar uma cruz, uma coroa, e esta coroa era uma coroa de espinhos, não era uma coroa gloriosa, conforme os reis usavam, não era uma coroa cheia de pérolas, cheia de brilhantes, ou coisa semelhante assim, de ouro dourada, mas não, colocaram uma coroa de espinho. E eu fico imaginando, irmão, Jesus diante de toda aquela plateia, diante de toda aquela situação, sendo exposto àquele escárnio, aleluia, e agora aquela coroa vem sobre a sua cabeça, e o seu sangue carmesim começa a jorrar ali, começa, aleluia, a cortar, começa a descer diante do seu rosto, oh, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 9, vai dizer, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A palavra do Senhor nos diz, o escritor aos Hebreus, vai dizer, aleluia, que ele foi ele foi coroado de glória e de honra. Enquanto, meus irmãos, eles estavam achando que eles estavam prevalecendo com aquela coroa de espinho, a Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele estava sendo coroado de glória. Aleluia. E ele fez justamente isso
aleluia, para sermos chamados diante do seu altar, por causa justamente da paixão da morte. Jesus, meus irmãos, quando ele veio, ele sabia que ele iria passar pela morte. Ele veio justamente por isso. Aleluia. E não porque, meus irmãos, como muitos pensam aí fora, como muitos acreditam, que deve muitas vezes, quando tudo estar acabado, quando já não tem mais solução para a vida, como as expectativas se acabaram, se foram, e muitos agora decidem passar pela morte, decidem muitas vezes tirar a sua própria vida. Mas Jesus, ele não estava fazendo isso com esse entendimento, ele não estava amando a morte. Esta paixão da morte que ele fala aqui, é justamente, aleluia, que ele nos amou de uma tal maneira, um amor tão glorioso, tão grande, a ponto do apóstolo ele falar desta grandeza, deste amor, aleluia, que ele se entregou. Ele preferiu passar pela morte, aleluia, era algo tão glorioso que a paixão, meus irmãos, ela passa a ser algo, né, que traz fúria dentro do nosso ser, que traz algo mais elevado dentro de nós, a ponto de fazermos coisas, né, que aos olhos humanos parece loucura. Aos olhos humanos não devemos fazer, mas Jesus, ele fez isso por nós. O escritor aos Hebreus, ele disse isso, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele provou a morte por todos nós. Foi por causa disso, meus irmãos, que ele foi coroado de glória e de honra. Ele foi honrado pelo Senhor, enquanto eles desonravam o Senhor, enquanto eles colocavam aquela coroa de espinho, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus estava dando honra, estava dando glória, aleluia, a Jesus Cristo, mesmo que muitos ali não estavam reconhecendo o seu senhorio, mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus, aleluia, ele desceu ali, aleluia, para ser batizado por João Batista, a palavra do Senhor nos diz que veio uma voz do céu e disse: este aí é meu filho amado. Oh, aleluia. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho muito prazer, e ele estava, aleluia, sendo exposto toda aquela situação por mim e por você, irmão. Oh, aleluia. Quantos de nós não compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quantos de nós não entendemos tudo isso que ele estava passando por mim, por você? E muitas vezes estamos como aqueles soldados desdenhando. Muitas vezes estamos como aqueles governadores, toda aquela plateia olhando o sacrifício que Jesus fez por nós, tudo aquilo que ele tinha realizado por nós, tudo aquilo que ele tinha passado por nós, e muitas vezes o deixamos e o traímos, e muitas vezes o negamos, e muitas vezes dizemos que não queremos a sua presença, e não reconhecemos o seu senhorio em nossas vidas. Aleluia, os nossos corações, ele precisa estar aberto para reconhecer o senhorio de Cristo. Aleluia, será que nós, como aquela plateia, estamos desdenhando, estamos brincando, estamos olhando para a cruz e não entendendo o valor que ela tem para cada um de nós? A palavra do Senhor nos diz que colocaram aquela coroa de espinho, já haviam despido, já haviam colocado aquele manto sobre ele, agora uma coroa de espinho, e logo após deram a ele um caniço de ferro. Se você vê aí, no versículo, aleluia, capítulo 27, versículo 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E o caniço, meus irmãos, ele tinha justamente um entendimento de autoridade. O rei, naquela época, chamava-se um centro de ferro. Eles davam esse centro de ferro ao rei, e aquele rei muitas vezes tomava decisões com aquele centro, e o que ele levantava, o que ele descia, o que ele abaixava, trazia justamente um entendimento daquilo que ele queria fazer ou da ordem, né? E deram justamente esse caniço em lugar de um centro de ferro ao Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse, e eu queria que você abrisse esta palavra lá no capítulo 19 de Apocalipse,
você pudesse ler junto comigo no versículo 11 e o versículo 16. Apocalipse capítulo 11. Desculpe, Apocalipse capítulo 19. Versículo 11 ao 16. Vai dizer a palavra do Senhor. Amém. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito, e ninguém conhece o seu nome. Aleluias. Senão ele mesmo, e está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no exércitos que há no céu, aleluia, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Veja, meus irmãos, aleluia, a glória do Cristo, que não era, aleluia, justamente aquela que muitos estavam olhando e desdenhando, mas ele estava agora vestido de glória. Ele estava vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome era o Verbo de Deus, era justamente, aleluia, o Logos, que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, e seguiam esses exércitos do céu, aleluia, montados de cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com centro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que agora, meus irmãos, aleluia, o apóstolo João, ele fala, aleluia, desta visão gloriosa, que ele vê, aleluia, o céu aberto, e ele vê os cavalos brancos, e ele vê assentado de um daqueles cavalos brancos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele estava vestido de linho finíssimo, aleluia, e estava ali justamente, aleluia, aquele linho fino, manchado de sangue, aleluia, por causa dos nossos pecados. Era o seu sangue que estava ali, aleluia, derramado sobre aquele, aleluia, linho, aleluia, glorioso. E a palavra do Senhor nos diz que agora ele estava com um centro de ferro na mão. Não era mais aquele caniço que tinham dado a ele, mas ele estava agora com um centro de ferro em suas mãos, e agora ele estava regendo as nações, aleluia. E reger as nações, meus irmãos, é reger com autoridade. É quando nós se dispomos e deixamos as nossas vidas diante dele, para ele reger, aleluia. Imagine, irmãos, o Senhor, ele regendo a tua vida. Imagine o Senhor dos exércitos, quando muitos ali não deixaram que Cristo dominasse, que Cristo regesse as suas vidas, mas rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Senhor, e agora, aleluia, ele foi morto, foi crucificado, mas ele ao terceiro dia, ele ressuscitou, e agora ele ressuscita com um corpo glorioso, agora ele ressuscita justamente, aleluia, para reinar, para reger, aleluia, todas as nações, e isso, meus irmãos, inclusive a minha e a sua vida. Você tem deixado Deus reger a sua vida? Aleluia, ele está com um caniço de ferro, ele está com um centro de ferro em suas mãos, e ele nesta noite, ele pode, aleluia, com a sua autoridade, aleluia, fazer aquilo muitas vezes que o seu coração nesta noite clama e pede. Eu não sei qual é as suas dificuldades, eu não sei aquilo que você precisa da parte do Senhor, mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Rei dos Reis, ele está vivo. E ele está com um centro de ferro em suas mãos. E nesta noite ele pode tomar as decisões sobre a tua vida. Se você deixar ele reger a tua vida. Oh, aleluia. Se você deixar ele, aleluia, tomar conta da tua vida e do teu caminho. A palavra do Senhor nos diz, voltando lá para o texto de Mateus, que logo após eles se ajoelharam, justamente escarnecendo, de forma de desprezo diante do Rei, diante de Cristo.
E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, justamente que muitos desdenharam desta forma, né, não compreendendo quem era que estava ali naquela cruz. Quem lembra, irmãos, de José? Quando ele teve aqueles sonhos, os sonhos vindo da parte do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os seus irmãos começaram a zombar dele. Aleluia, toda a sua casa começaram a zombar dele. Não acreditaram quem ele era, que Cristo tinha, que o nosso Deus tinha sobre a vida de José. Os sonhos que Deus tinha sonhado sobre a vida dele. Aleluia, e nem ele mesmo compreendia o que estava acontecendo. Mas os seus irmãos foram lá, pegaram José, cortaram o seu manto, aquela veste que o seu pai, né, que sua mãe tinha feito para ele, né, que tinha dado com muito carinho. Aleluia, e tomaram as suas vestes e cortaram com inveja. Jogaram José num poço, venderam José por algumas moedas. Lembra quando fizeram isso com Jesus também? Aleluia. Fizeram justamente, meus irmãos, com o entendimento de não compreenderem o valor, aleluia, de quem era aquele que estava ali. Do mesmo jeito que Deus, ele dava valor, aleluia, a José, que ele deu valor, que ele conhecia o coração daquele homem, ele conhece o teu coração. Aleluia. Talvez as pessoas aí fora não reconheçam, aleluia, que você é filho e que você é filha de rei. Mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que você é filha do Rei dos Reis. Que você é filha do Senhor dos Senhores. E eles ali não entenderam, mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos, eu já estou terminando, irmãos, no capítulo 14, e o versículo 11, vai dizer que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Que toda língua confessará. Muitos naquele momento ali se dobraram diante de Cristo com desdenho, com brincadeiras, com zombaria. Mas vai chegar o dia que se dobrará todo joelho diante dele. Aleluia, o escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse isso no capítulo 14, o versículo 11, que todo joelho se dobrará diante dele, que toda língua vai confessar que ele é o Senhor, mesmo que os soldados ali não estavam confessando, mesmo que o governador não estava confessando, mesmo que a plateia estava justamente desdenhando, mas vai chegar um dia que vão confessar. Vai chegar o dia que vão dizer, aleluia, verdadeiramente, aleluia, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que por último ali, nos últimos versículos, eles pegaram, depois de se dobrarem, depois de se ajoelharem, eles cuspiram no Senhor Jesus. Eles cuspiram na sua face, cuspiram no seu rosto, chegaram ao auge do desprezo. Chegaram ao auge, atingiram justamente o auge do desprezo ali. Aleluias, mas muitas vezes eles não estavam fazendo sem saber o que estava acontecendo. E eu fico imaginando, irmãos, aqueles soldados. Eu fico imaginando pessoas rindo, pessoas brincando, pessoas desdenhando, pessoas não reconhecendo o senhorio de Cristo. Mas enquanto isso, quando Jesus ele passa pela cruz, depois que ele passa por toda aquela vergonha da cruz, depois que ele passa por toda aquela humilhação, o salmista Davi lá, aleluia, no Salmo 24, ele vai dizer, aleluia, que os exércitos estão preparados nos céus, aleluia, os cavalos, os cavaleiros, e agora ele vai dizer, aleluia, lá no verso 6, aleluia, tal é a geração dos que buscam ao Deus, aleluia, de Jacó, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E no verso 7, a Bíblia vai dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, oh aleluia, levantai, ó portais eternos, aleluias. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que naquele momento no céu estava reunido, aleluia, todo o exército. Eu fico imaginando, aleluia, os serafins, os anjos, os arcanjos, aleluia, toda a milícia celestial preparada para receber o Senhor. Por quanto ele tinha vindo de uma, aleluia, de uma tão grande vergonha, de uma tão grande humilhação, mas agora ele já entrava no céu, porque aleluia, começaram a anunciar, levantai, ó portas, as vossas cabeças, aleluia. Aí ele vai e responde, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, aleluia. Enquanto eles não reconheciam o senhorio de Cristo,
aleluia, os céus já estavam preparados para a entrada, aleluia, do Rei da Glória. E eles perguntam: quem é este, o Rei da Glória? Aleluia, e aí ele responde: aleluia, o Senhor forte. Aleluia, o Deus poderoso, aleluia, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Enquanto eles não reconheciam o senhorio de Cristo, o céu estava preparado para receber o Senhor. Enquanto ele estava sendo, aleluia, humilhado, aleluia, o céu estava preparado para glorificar o nome dEle. Enquanto muitos desdenhavam, aleluia, o Senhor ele estava sendo recebido nos céus. Você nesta noite pode preparar o teu coração. Nesta noite você pode entender, aleluia, que o Rei da Glória, Ele quer entrar no teu coração. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, já em Apocalipse, Ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato, e se tu abrires a tua porta, eu entrarei em tua casa. Aleluia, você vai rejeitar o Rei, você vai desdenhar, você vai impedir que o Rei entre na sua vida, na sua casa, na sua família e faça morada. Aleluia, você vai receber Ele como? Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus, Ele vai até aquela casa, e a Bíblia diz que estavam todos reunidos, aí entra uma mulher adúltera, né? A Bíblia diz que ela tinha um perfume de um alto valor, e ela agora vai diante de todo aquele público, diante de todas aquelas pessoas, ela quebra aquele vaso de alabastro, ela vai, pega aquele bom perfume, e o perfume começa a subir sobre todo aquele ambiente, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que ela começa a colocar nos seus pés, oh aleluia, ela reconhece o senhorio de Cristo, ela reconhece. Muitos disseram assim, como Judas disse: porque não pega todo este dinheiro, todo este perfume, vende, e pega este perfume e vende, e dá aos pobres o dinheiro. Aí Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre estarão com vocês, mas eu nem sempre estarei com vocês. Jesus estava falando da sua morte, que Ele ia deixar aquele ambiente físico, que eles estavam diante daqueles homens. Aleluias, mas ele reconheceu o senhorio de Cristo. Nesta noite nós estaremos passando pela Santa Ceia. Aleluias, e que nesta noite você possa deixar entrar o Rei da Glória. Que nesta noite você possa deixar o Senhor modificar toda a tua vida e toda a tua casa. Eu quero convidar o diácono Carlos. Eu peço o diácono Luciano para dar uma ajuda ali, por favor. Não, Lulu? Vem, vamos passar para a Santa Ceia. O diácono Carlos está resolvendo ali. Vem. Eu convido nossa irmã Cris. Ela vai estar adorando ao Senhor. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 11. Primeira Coríntios, o capítulo 11. O versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vai dizer a palavra do Senhor. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluias. Vamos estar consagrando o pão e o vinho. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Deus, e te agradecemos por esta noite, Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. E nesta noite queremos, Senhor, consagrar, Senhor, este pão e este cálice diante do teu altar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada um que esteja participando, que estará participando, Deus.
Que o Senhor continue dando, Senhor, da sua graça, do seu amor. Ó Deus, que nesta noite haja curas, libertações, transformações de vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa realizar, Pai, a tua vontade. Sabemos, Deus, que o Senhor estás, Pai, com o centro de ferro em tuas mãos. E que basta só uma palavra tua, Deus. Aleluia, e o que há de vir, aleluia, virá e não tardará. E aquilo, Senhor, que precisamos e dependemos de Ti, assim acontecerá. Ó Deus, abençoa, Deus, a cada um que estará participando. E aqueles também que não estarão, Senhor, mas que o Senhor possa dar outra oportunidade. Ó Deus, obrigado por este momento. Consagramos, Pai, este cálice, este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã Cris estará adorando ao Senhor. E logo após, os irmãos estarão recebendo o pão e o cálice. A cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A cruz não conseguiu vencer o autor da vida. Aleluias. Ele é o nosso Senhor. Aleluias. Ele está vivo, irmãos. Aleluias. Diante de tudo que ele foi expôs. Mas ele está vivo. Aleluias. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá no verso 23, porque eu recebi do Senhor, porque também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Esperando um pelos outros, poder comer do pão. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua morte ali na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu sangue derramado, Senhor. Oh, Deus, nós temos a marca do teu sangue em nós. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque o teu provou o seu amor para conosco. Oh, Jesus, a gente ainda pecadores, falhos, sujos. Oh, Deus, mas o Senhor nos deu vestes brancas. Oh, Deus, assim como fala a tua palavra, alva mais que a neve. Oh, Jesus, obrigado, Deus, pelo teu sangue derramado. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. A morte para a remissão dos pecados. Mas ele ressuscitou. E um dia estaremos com ele naquele lugar, irmãos, nos céus. Aleluia, vestidos de autoridade. Oh, aleluia, ele está no trono de glória. Ele está coroado de glória. Aleluia, ele não está mais com aquela coroa de espinho. Aleluia, mas agora ele está coroado de glória. Oh, aleluia. E ele disse que voltaria para que onde ele estiver, estejamos nós também. Aleluia, esperando um pelos outros, poder tomar do cálice. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Deus. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Deus, nós esperamos, Senhor. Nós estamos com nossos corações te esperando, Deus. Queremos ouvir a trombeta soar. Ó Deus, que nós possamos te reconhecer como Senhor e Rei. Para que nós possamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Porque aquele, aleluia, que se reconhecer a ti diante dos homens, também será reconhecido diante do seu Pai que está nos céus. Que nós possamos reconhecer a ti, Senhor. Não como aqueles soldados, aquelas autoridades, mas que nós possamos reconhecer a ti como Senhor e Rei das nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, eu quero agradecer a Deus por cada um aqui nesta noite, pela vida de cada irmão, enquanto o diácono ele recolhe os cálices. Eu estarei dando os últimos avisos. Eu quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Terça-feira, culto de oração à noite. Se você puder, esteja aqui, adorando ao Senhor junto conosco. Quinta-feira, culto de doutrina, de ensinamento da palavra do Senhor. Os irmãos não esqueçam da nossa confraternização. Já está perto, você ainda que não trouxe o valor, traga. Esteja se preparando, você ainda que não deu o seu nome. Venha, dê o seu nome, para que nós possamos já estar se organizando melhor, para que naquele dia esteja todo mundo lá em nome do Senhor Jesus. Nós contamos com a sua presença lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Fique de pé. Vamos
agradecer ao Senhor por esta noite, por este momento que Ele nos concedeu na sua presença. Amém. Oremos. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de nesta noite estarmos na tua casa, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor, por este momento mais que especial, Deus, de podermos relembrar, Senhor, o teu sacrifício ali na cruz, de tudo que o Senhor passou, Deus, por amor, Pai, a mim, a cada um aqui, Senhor, que está neste lugar, e a toda esta terra, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, Deus, que entregou o seu único Filho. Ó Deus, nos dá, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, cuida de cada família aqui representada, Senhor. Cuida de cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos dá força nos teus caminhos. E nos ajuda, Senhor, a estar esperando, Senhor, aleluia, a tua volta. Que nossos corações estejam, Senhor, de atalaia. Que os nossos corações estejam, Senhor, justamente esperando e querendo ouvir, Senhor, a tua trombeta soar, para estarmos contigo por toda a eternidade. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão e as consolações do Divino Santo Espírito, o amor de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra